Jesus nos envolva nesse instante, em serenidade, sabedoria, para o convite à nossa reflexão. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho, Fora da caridade não há salvação. Esse capítulo, ele se encontra justamente numa das partes centrais do Evangelho. E nós podemos compreender aqui como um dos exercícios mais difíceis para a nossa jornada, para a nossa evolução. Porque nós ouvimos tanto falar em caridade, mas muitas vezes nós assimilamos apenas um pequeno pedaço da essência dessa caridade, do que o Evangelho espera, né, e os ensinamentos do Mestre nos trazem. Então, eu vou ler alguns trechos com vocês das passagens, né, do Evangelho e trazendo a nossa reflexão. Primeiro momento, a gente vai trazer a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida por Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Então aqui o primeiro momento, a primeira reflexão é que a gente enxerga pela própria resposta dos Espíritos que a caridade não se restringe somente a um ato de doar questões materiais, né, a esmola ali, a benevolência, mas ela também vem da indulgência. O que seria isso? A tolerância também com o nosso próximo. E no nosso dia a dia, né, nos nossos desafios, é um dos pontos mais importantes que nos deparamos com as nossas limitações ainda na evolução, na jornada de evolução. O quanto conseguimos tolerar o nosso próximo. E vai além, vai a questão do perdão. Muitas vezes, essa essência da caridade, ela traz justamente que ela é contrária ao orgulho e ao egoísmo. Porque é tão difícil quanto passar por cima do nosso próprio orgulho e do egoísmo para perdoar alguém que possa nos ter feito mal. Isso é muito difícil. Então, para a gente praticar esse ato de caridade, a gente tem que ir além dessas limitações, desses sentimentos que são enraizados ainda nas nossas imperfeições. Por isso, né, que ela é contrária a esses ensinamentos. O orgulho nos coloca sempre acima do outro. Sempre nos achamos os donos da razão. A verdade está conosco. E isso impede, muitas vezes, de enxergar ainda as nossas limitações. E o egoísmo nos coloca no centro das nossas próprias necessidades. Muitas vezes nos julgamos que o que temos que fazer, o que escolhemos fazer, as nossas ações, elas são prioridades frente às demais dos nossos irmãos. E muitas vezes nessas atitudes deixamos de lado esses atos de caridade. Por isso, a gente tem que pensar na central desse exemplo. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é a salvação? O que nós entendemos com essa salvação? Nós buscamos essa salvação? O que ela seria? Na visão de Jesus, nos ensinamentos que ele nos traz, a salvação está relacionada à vida eterna, a nós cumprirmos a lei de Deus através do amor. Eis a salvação que esperamos. E a doutrina espírita nos traz isso um pouco mais além. Nada mais é do que a nossa evolução espiritual. Então, buscarmos a salvação é progredirmos espiritualmente, é alcançarmos essa evolução em meio aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. E aqui nós podemos complementar a reflexão com uma passagem recente, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também trouxe alguns pontos sobre a caridade. E ele destaca, no capítulo 13, a caridade verdadeira não procura por aplausos, nem reconhecimento, nem superioridade. Ela é feita simplesmente pelo desejo sincero em fazer o bem. E é importante destacarmos nessa reflexão as diferenças da caridade material e da caridade moral. A caridade material, por si só,
é o auxílio a uma necessidade concreta, né, de alguém que precisa de um alimento, de uma roupa, um medicamento. Já a caridade moral é aquela que não depende de dinheiro, não depende de um desprendimento nosso material, mas sim do nosso tempo, da nossa compreensão, do nosso perdão, da nossa afecção. Então, esse que traz a essência da evolução. É compreender, é saber ouvir, é poder consolar, é ter paciência, é ter tolerância, é saber respeitar. É o exercício maior em cima desse ponto, é a caridade moral. A caridade material, ela atende às necessidades, mas a caridade moral pode alcançar o coração. E ambas caminham juntas, mas é reflexão. E aí a gente tem alguns exemplos práticos que vêm nos ensinamentos das parábolas do Mestre Jesus, até no próprio capítulo 13, em que é citado como exemplo o óbolo da viúva, né, em que ali a viúva de todo o coração tinha ali uma pouquíssima quantidade de moedas e no momento de doar, ela doou tudo que ela tinha. Então, para aqueles que receberam essa doação, né, aquela quantidade era mínima, era inferior, poderia nem ajudar muito. Mas para ela foi tudo que ela deu. Só que o que vale não é o valor e a quantidade, e sim o ato de ela se desprender de tudo que ela tinha. Então, esse é o principal ensinamento. E aí vai além. No capítulo 13, ele traz também mais uma reflexão sobre uma viúva que também praticava ali de forma singela a caridade numa sociedade, porque ela tinha muito dinheiro e ela auxiliava ali algumas famílias e levava a sua filha acompanhada. E em determinados momentos ela sinalizou a filha que queria poder ajudar, mas ela achava que ela ajudaria pegando algum bem da própria casa, que a mãe tinha posse, para também doar para as famílias. E o que a mãe ensina para essa filha? Filha, o que você está dando, se for algo que é meu material, não é você que está dando. A verdadeira caridade é você dar algo de si. Então, por que você não procura produzir algo também para auxiliar essas famílias? Então, no exemplo dessa mãe, ela passa a essência do valor do que é doar. Não é simplesmente pegar algo que não é da nossa própria posse e achar que está ajudando, porque quem está recebendo vai ser grato. Mas a ação do doar é desprender-se de algo de si, seja do tempo, seja de um trabalho manual, né, um artefato que ela ensinou ali para a filha passar. E a gente vê também muitas passagens do Dr. Bezerra de Menezes, esse exemplo nobre de caridade nas ações que ele fazia, nos atendimentos gratuitos, né, com o processo de homeopatia. E em uma das passagens tem ali a situação de uma família tão necessitada que vai à procura dele, ele prescreve ali a receita de alguns medicamentos, e a família indica que não tem condições, né, tinha acabado de perder um ente querido. Então o Dr. Bezerra de Menezes leva a mão do bolso para ver se tinha algumas moedas ali para ajudar, e ele percebe que ele não tinha nada. Ele vai além, ele tira ali o próprio anel, né, que era a única bem material que ele tinha, que é um anel de formatura dele ali em medicina, e entrega para essa família, desejando ali que ele consiga dar algum auxílio com aquele valor que ele tem, que é algo que poderia ser muito importante, especial para ele, que é um momento ali da formação, mas que para ele foi relevante naquele momento, porque o ato de doar, de auxiliar, era muito mais além e mais importante. Então, esse é um exemplo já bem elevado, né, de um espírito evoluído nessa situação de desprendimento da caridade, porque não é a questão do valor material, mas sim o do quanto estamos abertos a nos desprender. Então, essa é a reflexão. A caridade não está apenas no que entregamos materialmente, mas no nosso desprendimento e na benevolência que colocamos no ato de ajudar, de qualquer forma. E entrando na questão do exemplo da ajuda, do auxílio, a central desse capítulo 15 do Evangelho nos traz a parábola do samaritano. Um exemplo. Nesse trecho eu vou ler, essa passagem está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhes o doutor da lei, para tentar o mestre: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus: O que é que está escrito na lei? O que lês nela? Então respondeu-lhe o doutor da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu espírito.
e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Simples assim, né? Mas o homem, querendo aparecer, né, de uma forma ali justo, então disse a Jesus: então quem é o meu próximo? Então Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém até Jericó caiu em poder de alguns ladrões, que o despojaram e cobriram de ferimentos, e se foram, deixando o homem semi-morto. Aconteceu que em seguida desceu um sacerdote pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante, ignorou o homem que estava ali ferido. Em seguida, passou um levita, que também veio por aquele lugar. Tendo observado, passou igualmente adiante e ignorou. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi o tocar de compaixão. E aproximou-se dele, deitou-lhe um óleo e vinho nas feridas e pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou o homem a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, né, e deu ao hospedeiro daquela hospedaria, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despendereis a mais, eu te pagarei quando regressar. Então a pergunta de Jesus vem: qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caíra no poder dos ladrões? O doutor então respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faze o mesmo. Essa reflexão de Jesus mostra que aqui não importa o cargo, né? Passou ali um levita, um sacerdote, o doutor da lei, não importa o grau naquela época tinha as divisões das tribos, né, de Judá, tinha aqueles entendimentos diversos entre eles e muitas vezes havia também um distanciamento e um julgamento de não ter uma aproximação ao cuidado. E aqui o samaritano, em nenhum momento, parou para refletir de qual tribo que era ali o homem que estava caído, de onde ele vinha, qual era, né, o que a gente pode falar, a religião, a classe social, enfim. Simplesmente ele parou para ajudar. E aqui é a essência que Jesus traz. Ele praticou, sim, uma caridade material, porque ele, né, pagou ali a hospedaria, ajudou financeiramente de alguma forma. Mas, sobretudo, o que é o ensinamento da parábola do samaritano é a caridade moral, onde ele ofereceu atenção, compaixão e o cuidado. Então, aqui o Jesus simplesmente nos traz: vai e faz tu mesmo. E aí a pergunta que nós trazemos para a nossa reflexão: nós conseguimos ir e fazer o mesmo? É muito difícil. Quando a gente traz essa parábola para os nossos dias atuais, nós percebemos o quanto nós precisamos trabalhar ainda no nosso exercício de reforma íntima, na nossa evolução espiritual, porque nós somos colocados diariamente em situações diversas, seja no nosso lar, seja no trabalho, seja na rua, no dia a dia, e nós nos deparamos muitas vezes com aquele orgulho, aquele egoísmo em situações em que nós vimos pessoas caídas nas ruas, nós vimos pessoas doentes, nós temos pessoas, que eu vou trazer isso na próxima mensagem de Emmanuel, nos nossos próprios lares, que muitas vezes nós não enxergamos. Então nós podemos ver, mas nós não enxergamos de fato a necessidade do nosso próximo, que muitas vezes é mais próximo do que nós imaginamos. Porque nós trazemos muitas vezes enraizado um conceito de fazer a caridade é doar ou ajudar alguém desconhecido, é ir numa instituição de caridade e ali auxiliar, né, uma instituição. E muitas vezes não, a caridade muitas vezes está ao nosso redor, com o nosso próximo, que pode ser conhecido, pode ser desconhecido, mas está mais próxima de nós do que nós imaginamos. E aqui, né, trazendo isso para os dias atuais, é a gente pensar: quantas vezes vemos alguém sofrendo e seguimos adiante? O sacerdote viu, o levita viu, mas seguiram adiante. A diferença é a atitude. Caridade é perceber, é nós conseguirmos enxergar além da nossa própria prioridade, muitas vezes. E é isso que Emmanuel nos traz de reforço. No livro Luz no Lar,
no capítulo 11, na intimidade doméstica, Emmanuel traz uma reflexão exatamente sobre essa parábola do samaritano, falando sobre a história que é repetidamente estudada e que não há hesitação ali. Mas a essência dessa reflexão vem justamente sobre essa proximidade das pessoas que estão no nosso lar. Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, aplicando-la via regra às pessoas que não comungam no quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos no reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam na fé para a desilusão, tombam na alegria, tombam para a dor, os espoliados e as suas perdas de esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas que nos enxergamos ao lado com obsessão e erro, tristeza e provação dentro da nossa própria casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir em troca e nem nada perguntar. Às vezes queremos ser o bom samaritano para alguém que está distante. Então, quando percebemos, a pessoa ferida, na verdade, pode estar bem ao nosso lado. A caridade começa onde nós estamos e muitas vezes começa dentro de casa. Por isso que eu iniciei falando que era uma das reflexões e um dos exercícios mais difíceis para a nossa evolução, porque muitas vezes nós não enxergamos isso. Muitas vezes não enxergamos a dor daqueles, muitas vezes que não moram no mesmo lar, mas são familiares, são amigos, são pessoas próximas e que muitas vezes podemos enxergar com indiferença ou achar que a pessoa não está se esforçando, e isso o que traz para nós? Um julgamento. Nós, antes de ajudar, já julgamos que aquela pessoa está passando por uma situação porque ela errou, porque ela praticou um determinado ato, simplesmente por acharmos, de algum modo, como aqui nos ensina, superiores. E essa é a maior reflexão, é o maior desafio, que Jesus nos traz na parábola do samaritano. Emmanuel reforça. Se nós queremos ter essa salvação, nós temos que começar a enxergar o que hoje nós não enxergamos de uma forma diferente. Olhar o nosso próximo como realmente alguém que também está no processo de evolução, que também falha como nós falhamos. Nós também erramos. Muitas vezes, temos a oportunidade aqui, graças à doutrina, de estudar, de refletir e trabalhar a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento. E às vezes o nosso próximo não. Ele pode estar até um pouco longe desse caminho, mas nem por isso eles não merecem ter um auxílio. E esse auxílio nem sempre é material. Essa é a principal essência. Muitas vezes é o perdão que nos é tão difícil de dar. É um diálogo, entre as pessoas que se fecham no mesmo lar. É um processo que a pessoa está passando, às vezes, no início de uma depressão, e nós muitas vezes achamos, porque a pessoa não tem fé ou não tem proximidade com Deus, mas o quão também podemos auxiliar e trazer um conforto, uma palavra amiga. Então esse exercício, ele se faz presente todos os dias na nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa evolução. Nós ainda estamos nessa jornada, caminhando ainda com as nossas imperfeições, mas nós podemos dar um passo a cada dia e refletir. E quando errarmos, podemos pensar, poxa, poderia fazer diferente, vou tentar mais uma vez. Essa é a oportunidade diária que Deus nos concede. E assim, como diz a mensagem, fora da caridade não há salvação. Então isso apresenta, para concluir-se, que não é sobre religião, Como diz a própria passagem, a ideia, muitas vezes, que se trazem algumas frentes religiosas, é fora de determinada igreja não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, fora da verdade não há salvação. Não foram essas palavras de Kardec. Em nenhum momento foi dito que fora do espiritismo não há salvação. Em nenhum momento falou-se da religião, mas simplesmente falou-se fora da caridade não há salvação, porque a caridade ela é universal.
ela pode estar em qualquer religião, não somente temos isso aqui na nossa cidade, mas ela, né, está em todos os povos, planetas, com as respectivas culturas. Mas o ato de doar-se e fazer o bem, ele pode ser feito a qualquer momento, em qualquer povo, em qualquer cultura. E essa é a essência, né? Não devemos aqui julgar pela religião, né? Ultimamente a questões políticas. Pensa numa situação de emergência, num socorro médico, se a pessoa que está chegando ali ferida, né? O atendimento fosse julgar, deixa eu verificar qual é a religião, qual é a classe social, para prestar um socorro. Exatamente dessa mesma forma que Deus nos ampara, né? Ele não nos pergunta qual caminho do nosso livre-arbítrio nós seguimos. Muitas vezes tem pessoas que não têm nem a crença em Deus, são ateus, mas nem por isso eles deixam de receber assistência divina. Então, usando esse ensinamento, né, de Deus para conosco, é o nosso exercício também para com o próximo, né, de tentar auxiliar sem ter esse julgamento. E aí que Paulo, né, traz também para a gente, né, na primeira epístola aos Coríntios, uma reflexão tão linda, acho que tão conhecida por muitos, já se transformando até em música, pelo nosso horário, não vou ler todo o trecho, vou passar um pedacinho, mas no capítulo 13, nos versículos 1 a 7, da primeira epístola aos Coríntios, Paulo nos faz a reflexão: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho e não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita do mal, não se jubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade e tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E das três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo traz essa reflexão que nós devemos buscar, né, ali na caridade, o entendimento e a compreensão, muitas vezes acima até do conhecimento. Né? Dentro das passagens ali de Paulo, nessa passagem aqui aos Coríntios, ele tinha retornado há pouco tempo de uma passagem em Atenas, onde tinha lá os sacerdotes da lei, com todo aquele conhecimento, aquela pompa, em que Paulo tentou passar essa mensagem dos ensinamentos de Jesus, mostrar ali com empolgação tudo que tinha visto e aprendido, e foi ignorado. E ali, então, ele percebeu, né, e trouxe essa mensagem até na passagem a Lucas, indicando que não adianta sermos detentores, estudarmos a doutrina, lermos, termos o conhecimento, estudarmos para uma determinada profissão, mas se no dia a dia nós não compreendermos como colocar em prática as determinadas ações. Então, competência e conhecimento, né, são importantes. O conhecimento é necessário. Estudar o nosso evangelho, nós da doutrina espírita entendemos como necessário, mas conhecimento e competência sozinhos não determinam uma evolução espiritual. Nós podemos compreender, conhecer, né, os ensinamentos de Jesus, mas sem praticá-los, nada adianta a transformação. A caridade é o conhecimento colocado em prática. E Leon Denis reforça no livro Depois da Morte, né, o capítulo A Caridade. É um capítulo extenso, mas muito rico nesse assunto, então recomendo a todos que possam fazer essa leitura. E Leon Denis reforça: a caridade é uma virtude rara. Um certo fundo de egoísmo nos leva muitas vezes a observar e a criticar defeitos no próximo, enquanto nos cegamos para com os nossos próprios defeitos. Mesmo que haja em nós tantos erros, empregamos voluntariamente a nossa sagacidade em se sobressair sobre os defeitos dos semelhantes. Por isso, não há verdadeira superioridade moral sem uma caridade e a modéstia. E para concluir, acho que é trazer dessas reflexões a essência do conhecimento é importante. A compreensão, ela é necessária. Sentir o bem é transformador, mas praticar o dia a dia e vivenciar o evangelho é o que realmente nos leva para essa jornada da salvação. Então, que possamos olhar para o próximo com menos julgamento e mais compreensão, com menos orgulho e mais humildade, com menos egoísmo e mais desprendimento, com menos indiferença e mais amor,
Porque a verdadeira salvação, que é a nossa jornada, a nossa evolução, é quando conseguimos colocar em prática essa essência, esse exercício diário de fazer a caridade, que não é fazer simplesmente as nossas entendimentos de doações materiais, mas é a caridade do exercício espiritual que a evolução moral tanto nos pede e que é tão difícil de colocarmos em prática. Que esses ensinamentos possam, cada dia, né, uma sementinha ser enraizados dentro de nós, nos desafios que são colocados o tempo inteiro à prova. Iniciarmos por essa reflexão dentro do nosso lar e que possamos seguir essa jornada com o caminho, né, que Jesus nos espera, né, vencendo a cada desafio, agradecendo as oportunidades, reconhecendo as nossas limitações, as nossas falhas, nossos erros e fragilidades, mas buscando a cada dia renovar, né, e aprender. Muito obrigada a todos, que a paz de Jesus nos acompanhe e uma ótima semana.